Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram que eu dei um intervalo curto do vídeo passado até esse aqui, para vocês verem que eu não sigo nenhum padrão quando eu gravo meus vídeos. Às vezes eu demoro uma semana, duas, um pouco mais, um pouco menos. Às vezes eu gravo um e no outro dia eu já gravo outro. Eu não tenho padrão, viu? Só para avisar vocês aqui. Que hoje eu cheguei mais cedo do trabalho e que não é algo comum, e resolvi gravar um vídeo aqui. Me deu na cabeça, eu falei, vou chegar em casa hoje, vou gravar mais um vídeo. E estamos aqui. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E eu resolvi fazer uma série nova aqui. Eu creio que eu não... Vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer. Se eu lembrar de outro que eu fiz dessa série, eu vou corrigir aqui no comentário sobre análise de filmes, tá? Então eu vou falar de um filme que me marcou muito, que eu comentei desse filme no vídeo que eu falei sobre Dia dos Professores, que foi O Clube do Imperador, que para mim é o melhor filme sobre educação, sobre aqueles filmes de temática professor, aluno, escola, sabe? Sou professor e assisti inúmeros filmes, eu recomendei no meu canal, no vídeo, aliás, no vídeo que eu fiz sobre Dia dos Professores, eu recomendei vários filmes, todos ótimos, né? Mas esse aqui é o filme que eu mais gostei, embora ele não seja assim baseado em fatos. Tá? Um filme fictício, mas é uma história assim muito interessante. Nesse aqui eu não vou dar spoiler que não li no Senhor dos Anéis. Pode ficar tranquilo, tá? Isso daqui mas a sinopse é a seguinte: um professor de história que trabalha numa escola de elite nos Estados Unidos. Acho que o filme ele não deixa ali uma data. Pelo estilo, eu suponho que seja ali anos 70, por aí. E é uma escola ali onde estudam só, assim, filhos de, assim, pessoas bem ricas, milionárias. Tanto que, assim, os uniformes são uniformes, assim, os alunos usam terno, gravata. É uma escola só de meninos. Existe no prédio uma que é só de meninas, uma escola só de meninas que fica meio que vizinha ali aquela escola. Mas então não havia, né? Uma escola mista ali. Então só meninos, né, cujos pais eram assim, empresários, advogados, políticos, sabe? Então esse professor de história, e tenta ali mostrar aos alunos a influência da história no dia a dia, certo? E ali no primeiro dia, em que, né, chegam os alunos na sala, ele se apresenta, que o professor é vivido pelo ator Kevin Kline, hoje um ator que está com 74 anos. Ele é o Sr. Hundred, tá, no filme, e ele leciona história romana, no caso. Eu falei, né, que ele leciona história, mas agora, especificamente, ele leciona história romana, um período super... o Império Romano é super influente nas nossas vidas até hoje, mesmo extinto. E quando ele se apresenta à turma, ele pega um aluno lá, que é uma escola essa escola é do tipo, assim, cada professor é dono da sua sala, vamos dizer assim. Eu já trabalhei numa escola com esse sistema aí, em que eram os alunos que trocavam de sala, não o professor.
E daí, como é professor de história, a sala dele é toda enfeitada com quadros de personalidades históricas famosas, principalmente de Roma, né? Ou ali também da Grécia, Sócrates, Cícero, Platão e Júlio César também. Daí ele pega esse aluno aí e leva ele até a porta da sala. Na porta da sala tem uma placa, assim, esculpida em alto relevo de madeira, com uma frase, né? Que fala assim, né? Ele pede para o aluno ler para a sala. Daí está escrito assim, mais ou menos a tradução. Eu sou Shutruk Nahunt, King, que é o rei, né? Rei de Axã, e Susa, soberano da terra de Elam. Pela ordem de... Agora, desculpem minha pronúncia aqui. Pela ordem em Xushinak, eu destruí Sipar, peguei a estela de Niracim e trouxe de volta a Elam, onde eu ofereci ao meu Deus, em Xushinak. Daí tem a data embaixo. Shutruk Nahunt, 1158 a.C. Tá? Daí ele pede para o aluno voltar para o lugar dele, depois ele fala para a sala toda, abram, foi Shukrut Nahunt? Abram seus livros. Aí os alunos começam a abrir e ele fala assim, não vão encontrar nada sobre ele aí, para espanto de todo mundo. E ele explica uma coisa, né, que Shutruk Nahunt foi um conquistador do mundo antigo, só que ele não deixou nenhuma contribuição. E até ele fala assim, conquista sem contribuição não vale nada. Tanto que você ouviu aí falar dessa personalidade, Shutruk Nahunt? Eu só ouvi falar nesse filme. Nunca ouvi falar dele. Daí ele citou outros exemplos de pessoas que deram contribuição e até hoje o legado se mantém. Daí ele falou de Sócrates, Cícero, Platão, entre outros. E fez até uma pergunta para a sala. Como você gostaria que a história lembrasse de você? Perguntou isso, né, para os alunos. Aí ficou, né, essa reflexão aqui. E o filme continua, ele vai dando suas aulas ao longo, né, dos dias, dos meses. É uma classe muito boa, contribui bastante. Até que chega um aluno, filho lá de um senador, e faz o papel de um bad boy, um aluno indisciplinado. Ele chega já tirando uma de gozação com a turma, porque ele chega na sala, todos da sala estão com vestidos de toga romana. O professor gosta de fazer uma encenação. E daí ele faz uma assim, não sabe, pensei que vocês estão aqui, né? Por que vocês estão usando vestidos? Fala assim. E depois, com o passar do tempo, também esse aluno ele vai desestabilizando a sala. A sala era bem harmoniosa sem ele, e daí acontece lá, como é que chama na linguagem da música, acontece a dissonância quando ele chega, certo? E assim, esse professor, ele tenta de todas as maneiras ajudá-lo. E ele vai até conversar com o pai desse menino. Vai lá o pai desse menino é um senador, vai até lá o gabinete dele, explica a situação. Eu estou aqui para... pai também trata meio ali na reunião com desdém, quando o professor chega. E daí ele fala assim, seu filho, tal, eu estou aqui. Ele explica a função dele em sala de aula. Eu estou aqui para moldar o caráter do seu filho. Daí ele fica louco. O quê? Moldar o caráter do meu filho? Olha, ele está na escola para aprender isso, com as contas,
quem matou quem, quando, data. Mas você não vai moldar o caráter do meu filho. Eu vou moldá-lo. O professor não teve outra alternativa, falar, tudo bem. E aí, com o passar do tempo, ele até tenta continuar assim, fazendo um trabalho no intuito de salvá-lo, né? O pai desse aluno, ele liga na escola, dá uma bronca no filho, o filho fica todo para baixo, e essa escola tem um concurso tradicional, em que esse professor é o moderador, um concurso Júlio César, que chama, concurso de perguntas sobre o Império Romano, sobre a cultura da época. E todo mundo ali da escola, os alunos, querem ganhar esse prêmio badalado. E ele tenta convencer esse aluno a participar também desse prêmio aí, certo? E acho que eu não vou contar mais nada, senão vai perder a graça aí. Mas eu recomendo que vocês assistam, que é um filme que marcou muito. Eu contei mais ou menos, não cheguei na metade do filme, pode ficar tranquilo que não estraguei nada, não. Esse filme eu assisti a primeira vez no ano de 2005, durante uma reunião de professores. E eu gostei bastante. Assisti depois várias vezes, ao longo aí dos anos. E eu me identifiquei muito com esse professor, que esse professor lembra muito um professor que eu tive na universidade, na faculdade de letras. Inclusive ele é meu amigo no Facebook, tenho ele no meu Facebook, professor Oséias Moura. Eu cheguei a falar isso para ele. Eu falo assim, mestre, porque eu sempre trato ele como mestre. Eu sempre, quando eu mando uma mensagem para ele, eu sempre abro falando mestre, porque eu tenho um professor um carinho assim que eu tenho por ele muito grande, que ele foi um dos meus melhores professores de lá. Eu falo, mestre, eu assisti um filme chamado, né, O Clube do Imperador, e o senhor lembra muito o professor desse filme, né? Ele fala, que interessante, vou procurar assistir esse filme. E ele foi meu professor de língua portuguesa 1 e 2, porque cada semestre mudam as matérias na faculdade, né? Então ele foi de 2 módulos, e no segundo ano ele foi meu professor ele foi professor no primeiro ano de língua portuguesa 1 e latim também, né? Eu tive um semestre de latim, ele foi meu professor lá. Inclusive eu quero mostrar aqui para vocês uma relíquia que eu tenho, que foi o livro que nós tivemos que comprar, nós, né, os universitários, aqui, né? Esse aqui é um livro de latim chamado Gradus Primus, primeiro grau, né, quer dizer, em latim, primeiro grau. Esse livro até tem eu coloquei até data aqui, não sei se vocês podem enxergar bem. Aqui é o meu nome, primeiro letras B, que é o segundo semestre, né? Então eu era aluno do primeiro ano aqui, ó. Primeiro ano B. E aqui está a sigla da universidade, que chamava Instituto Adventista de Ensino, e hoje chama UNASP, Campus 2. E a data, olha a data aqui, 2/8 do ano 2000. Olha isso, então, 2/8, então já vai aí para 12 anos, perdão, para 22 anos que eu tenho esse livro. Esse livro parece que eu comprei ano passado, o estado de conservação dele. Está muito bem conservado, uma relíquia, né? Então, o livro, não chegamos a terminar esse livro aqui, mas
aprendi muito bem latim, porque escutava muitas pessoas falando que latim, latim é uma língua, né, que era aprendida na época dos meus pais, dos avós na escola, que todo mundo falava assim que era uma língua chata de aprender, mas com esse professor e com esse livro fez toda a diferença, que tornou a coisa agradável. Então, como você vê que uma pessoa, né, pode fazer diferença na sua vida, esse professor e alguns outros também, porque eu adorei os 4 anos que eu fiz letras, eu tive professores ótimos lá que me marcaram. Eu costumo dizer para as pessoas que não foi a escola que me marcou, foi a universidade. Tá? Então, que lá eu conheci professores que não só assim eram preocupados em ensinar o, o técnico das matérias, mas iam além também. Eram professores que eram nossos amigos também. Né? Então, foi muito bom, foi uma experiência muito rica. E esse filme, então, esse professor lembra muito esse meu ex-professor aí, o professor desse filme. Não que não tivemos problemas assim de alunos indisciplinados, né? Porque ali faculdade de letras e outros cursos também não há mais espaço para aquela coisa de bagunça em sala de aula. Ali já pessoas adultas que estão pagando, você está lá para aprender mesmo. Mas foi um grande professor. E nesse filme ele é um grande professor também. E vai acontecendo muitas coisas boas, muito interessantes ao longo depois do filme aí. Né? Tem uma frase que me marcou muito também. Que eu vou colocar aqui, né? A juventude envelhece, a imaturidade é superada, a ignorância pode ser educada e a embriaguez passa. Porém, a estupidez é eterna. Uma frase que ele fala na aula de Aristófanes. Então, e é isso, né? Infelizmente, o professor ele encontra vários tipos de alunos que têm salvação e outros não. E eu acredito que a principal mensagem do filme é essa. O professor não vai poder salvar todo mundo. Essa é a dura realidade. O professor sabe disso, todo ano ele sabe disso, mas mesmo assim ele se frustra. Mesmo assim, mesmo ele sabendo que isso vai acontecer. Quando eu estava ainda na época do estágio, no terceiro ano, quando eu já ia começar nas escolas, a fazer a observação, como você entra em sala de aula e observa uma aula, ou quando eu ia fazer a regência, no quarto ano, que é você dar aula, mesmo, você pede permissão com o professor para você dar aula, teve alguns que me desanimaram, entre aspas, né? Você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? E foi exatamente, né? Havia algumas coisas ainda na época de universitário também, que pensei, nossa, a pessoa não gosta muito mesmo disso, né? E eu vejo, né, hoje em dia, vou aí para 22, eu vou para 20 anos de profissão, né? Eu comecei em 2004, já vou para 20 anos e encontrei, né, muita gente assim que, infelizmente, muita gente, vamos dizer assim, né, entre aspas, não se salvou. Uns assim partiram para as drogas, que eu sei que já dava um problema em sala de aula, que depois confirmaram esse problema, né? Teve gente que foi assassinada. A gente vê, né, e por isso que é muito gratificante quando a gente vê alunos que se formam, que alguns não precisam ser necessariamente também professores, mas vamos lá, tem gente que eu vejo que está fazendo enfermagem, gente que escolheu fazer direito, e também outros que
ainda dá mais orgulho pra gente quando escolhem ser professor aí, mesmo sabendo as adversidades, porque tem vezes que não é fácil. Eu, por exemplo, esse ano eu tô dando aula em 3 períodos, de manhã, tarde e noite. Hoje eu tô de folga à noite, mas amanhã eu dou aula. E é complicado ver, né? O público da noite são adolescentes que não estudaram devidamente bem no tempo deles. São adolescentes aí com 16, 17 anos que estão na oitavo ano, nono ano, que já outros que já têm idade para estar em universidade, mas estão na escola e ainda brincando ainda até hoje. Tem mesmo, tive que dar uma bronca em alguns, porque também no meio deles tem adultos ali, aqueles adultos que realmente querem aprender e atrapalhando a sala. E é complicado, né? Por isso, esses aí só, né, estão estudando aí para talvez pegar um serviço que precise de um segundo grau completo. Eu não estou dizendo também, claro, que há tantas profissões tão dignas quanto de professor, que precisamos ter essas profissões. O coletor de lixo, precisamos ter aí o motorista, o garçom, a arrumadeira. São profissões que eu considero tão importantes quanto, né? Porque se todo mundo se formasse aí professor, advogado, médico, engenheiro, quem ia fazer os serviços básicos do dia a dia que precisamos também, né? Então, só que eu acredito assim, se, né, você não quiser fazer uma faculdade, tá, mas faça o que você tiver que fazer com muito esmero, né, com muita dedicação. Tá? Então, nesse filme, então, fica a mensagem, né, que nós devemos, embora, né, nós saibamos que não vamos salvar todo mundo, que a gente tem que tentar. A gente tem que fazer a nossa parte, porque nós vamos ver nosso trabalho reconhecido no futuro, muitas vezes, né? Já, as Sagradas Escrituras já falam também. Lança teu pão sobre as águas, que um dia você verá esse resultado aí. O que é isso? Aí você lance a tua semente, né, e você um dia verá isso aí. Certo? Então fica aqui essa reflexão aqui. Vejam esse filme, é um filme muito bom, um filme que vale a pena assistir. E é isso. Não quero me alongar muito, não, porque esse dia eu já me alonguei, né, com o vídeo do Senhor dos Anéis, que foi mais de 40 minutos aí. Infelizmente eu tenho esse hábito, não consigo ainda fazer vídeos tão curtos aí, mas eu vou tentar ser mais sucinto. Tudo bem? Mas é isso, então, se vocês gostaram aí do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam se você não é inscrito ainda, certo? Então, volta e meia eu vou também fazer alguma análise de algum filme que eu gostei, além das análises literárias, que sempre volta e meia eu estou fazendo aqui, certo? Então, fiquem com Deus, até a próxima e um ótimo resto de semana para vocês.